Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós concluiremos o segundo sacramento da cura, que é o sacramento da unção dos enfermos. Muito bem, meus irmãos. Logo após a sua ressurreição, Jesus disse aos apóstolos que, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. A missão que Jesus recebeu do Pai, de tornar presente entre nós o seu amor salvífico, ele o transferiu à sua igreja. A missão de Jesus e da igreja é a salvação de todos. E esta é a vontade do Pai. Então, ao se despedir dos apóstolos, Jesus ordenou que eles impusessem as mãos sobre os enfermos, que eles ficariam curados. Já mesmo durante a sua vida pública, os apóstolos puderam testemunhar o poder curativo que Jesus dava a eles. Eles pregavam e curavam os doentes. E o sacramento da unção dos enfermos, como a Igreja Católica professa e ensina, foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós podemos ver no Evangelho de São Marcos. E baseado também na carta de São Tiago, a Igreja afirma que a unção dos enfermos é um sacramento instituído por Jesus Cristo. A Igreja ela crê e confessa que entre os sacramentos instituídos por Jesus Cristo, há um especialmente destinado a reconfortar aqueles que são provados pelas enfermidades, para que os alivie e salve. E São Tiago, ele recomenda que os doentes procurem os presbíteros, ou seja, procurem os sacerdotes da época. E a tarefa dos presbíteros é justamente ungir com óleo e orar em nome do Senhor. E essa função, ela pode não só aliviar o paciente, mas perdoar-lhe os pecados também. O parágrafo de número 1499 do Catecismo da Igreja Católica praticamente define o sacramento da unção dos enfermos, citando um trecho da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja entrega os doentes aos cuidados do Senhor, aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta-os a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Então, essas palavras do Catecismo nos ensinam que o verdadeiro sentido cristão da doença em nossa vida está em carregarmos os nossos sofrimentos em união com Cristo, para contribuirmos na obra da salvação do mundo. Então, como todo aquele que goza de saúde tem a sua missão específica a cumprir no mundo, assim também quem está doente deve aceitar a sua missão no mundo e para o mundo. Ou seja, unir a Cristo e sofrer com Ele para a salvação do mundo. Nada há de tão generalizado em nossas vidas como o sofrimento. Nós queremos que Deus é bom e que Deus é amor. Portanto, o sofrimento não vem dele. Nós fomos criados para a felicidade e para o bem. Então, quando Deus terminou a criação, Ele viu que tudo era bom. Foi o pecado que rompeu a harmonia criada e introduziu o mal e o sofrimento. Quando Adão rompeu a amizade e a obediência com Deus, ele rompeu a sua harmonia interior com os seus irmãos e também com toda a natureza criada. Portanto, meus irmãos, o mal vem do nosso pecado. E o pecado é a fonte de todos os sofrimentos. A Bíblia nos mostra que o pecado original e depois os nossos pecados pessoais são a causa de todo o sofrimento. Então, neste quadro de sofrimento, está a doença, está um declinar de nossas forças pelo passar dos anos e a morte. E para o momento final de nossa vida, Jesus nos deixou esse grandiosíssimo sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. Portanto, a unção dos enfermos, unindo os nossos sofrimentos ao de Cristo,
nos purifica também quanto ao corpo e também nos prepara para o encontro com Deus. Sem o olhar iluminado pela fé, não é fácil a gente entender por que existe a enfermidade e a doença, às vezes incurável. Mais difícil ainda é aceitá-las. Veja, muitas pessoas e famílias se revoltam diante do sofrimento. Alguns se desesperam, desejam a morte, não acreditam mais em Deus, e sobretudo quando a enfermidade toma conta de pessoas boas, de crianças inocentes e indefesas, ou de pobres que não têm com que se curar. Então é preciso nós colocarmos fé diante do mistério da dor. Na Bíblia, nós encontramos assim exemplo de sofrimento do início ao fim. E há muitas tentativas de explicar a dor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, 22, São Lucas nos diz que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E nós nos perguntamos se isso vale sempre. Se não há um caminho alternativo para entrarmos no reino. Jamais devemos aceitar ou crer que o sofrimento seja castigo de Deus. A doença, ela é na verdade uma cruz, por vezes assim bem pesada. É uma provação que Deus permite na vida de uma pessoa dentro do mistério insondável de um desígnio que foge à nossa capacidade de compreensão. Não deve ser olhada como uma punição. Não é algo que aniquila sem deixar nada de positivo. Ao contrário, ainda quando pesa sobre o corpo, a cruz da doença carregada em comunhão com a de Cristo se torna também fonte de salvação, de vida e de ressurreição para o próprio doente e para os outros, e também para a humanidade inteira. Há católicos que têm medo de assustar seus parentes e amigos que estão doentes para oferecer a eles o sacramento da unção dos enfermos. Só de falar em levar o padre, ficam sobressaltados. Não é este o espírito do Evangelho e nem da Igreja. Nós devemos lembrar que é sempre um grande conforto para o espírito e às vezes até para o corpo a recepção desse sacramento. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, tendemos ao sofrimento, pois isso faz parte do nosso cotidiano. Nós podemos sofrer por uma doença, por estarmos enfermos e muitas outras situações. Por isso, meus irmãos, o momento de nossa morte é decisivo para a nossa sorte na eternidade. Da nossa parte, nós devemos fazer tudo para que aquele que está morrendo e agonizando tenha uma morte cristã, que morra arrependido de seus pecados, que morra na paz do Senhor. Nessa ocasião, é nosso primeiro e grave dever chamar o sacerdote para administrar os sacramentos da Igreja. Caso isso não seja possível, vamos preparar essa pessoa para a morte, falando a ela nessa hora com franqueza sobre o estado grave de sua vida. Isso não é falta de prudência e delicadeza, mas caridade. Uma caridade mal compreendida nessa hora poderá provocar graves consequências para a pessoa na eternidade. Vamos procurar despertar no seu coração sentimentos de arrependimento dos seus pecados, rezando com ela o ato de contrição, entregando em suas mãos não uma vela, mas um crucifixo, para que eu beije com o coração contrito, dizendo, quem sabe, uma profunda devoção: meu Jesus misericordioso, meu Jesus misericordioso. Arrependido e pedindo perdão ao Senhor. Quem morre com o coração contrito será salvo, nós sabemos disso, pois o Senhor jamais desprezará um coração contrito e humilde. Lembre-se que o bom ladrão, depois de uma vida de crimes, arrependeu-se na última hora da sua vida errada. Alcançou o perdão e se salvou. É a sorte de muitos.
de muitos que são chamados na última hora. No rito da unção dos enfermos, as partes do corpo a serem ungidas são a fronte, que lembra o nosso cérebro e os nossos pensamentos, e as mãos, que são os instrumentos da ação. Assim, a pessoa ela é atingida na totalidade do seu ser, que pensa e que age. E se na impossibilidade de serem atingidas as frontes e as mãos, qualquer outra parte do corpo, ainda que uma só, pode ser ungida. Assim, a unção dos enfermos proporciona alívio e ergue o paciente, tanto no plano físico como no espiritual. O valor da unção dos enfermos é pouco e mal conhecido em nossos dias. Isso deve ser restaurado na consciência dos fiéis católicos. É para desejar que se difunda no povo de Deus uma consciência pascal, uma confiante e otimista do que é a doença, do que é o sofrimento e a morte. Na proporção em que essa consciência ela for tomando vulto, os cristãos eles serão ainda mais cristãos. Mas, infelizmente, há pessoas que, como eu já disse, que têm todo o direito de receber a unção dos enfermos e que morrem sem recebê-la, por descuido ou por carinho errado dos que o assistem, por medo de que o doente se assuste. Isso vem a ser uma grande falta de caridade para com o enfermo. Cabe à família, aos amigos ou ao próprio doente pedir a presença do sacerdote, que fará todo o possível para comparecer. Também, os agentes de pastoral da saúde não pode deixar de informar o pároco sobre a doença prolongada de paroquianos que foram sempre assíduos aos sacramentos. O padre não deve ser chamado só para dar os últimos sacramentos aos doentes, mas para levar o conforto espiritual àqueles que não podem ir à igreja. Procuremos afastar qualquer superstição a respeito da unção dos enfermos. Ninguém vai morrer só por receber esse sacramento. Ao contrário, qualquer inquietação que o doente possa sentir ao saber que seu estado será rapidamente acalmada pelas graças dos sacramentos, pela certeza de que Jesus, o divino médico, cheio de misericórdia, está ao seu lado. Nem toda doença leva à morte, mas é certo que toda pessoa vai morrer um dia. E para esse momento ninguém deve ser despreparado. A unção dos enfermos foi sendo considerada como uma graça preparatória para a morte. E dá-se o nome, eu não sei se você sabe, de viático à Eucaristia, recebida assim por pessoas em estado terminal. A unção ela foi adiada para os casos de doenças muito graves. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta o viático como o último sacramento do cristão. Vem a ser a Sagrada Comunhão, administrada a quem está em perigo de morte, a última comunhão. Há um episódio na vida de Santo Ambrósio, que quando ele encontrava-se já muito doente, apenas recebeu o corpo do Senhor e expirou, levando consigo um bom viático. Jesus deu sentido a tudo em nossa vida, até ao sofrimento. A predileção de Deus não se mede pela ausência de provações. Ao contrário, Jesus também não foi poupado. Pior do que sofrer, meus irmãos, é não ter um sentido para a dor. Cristo deu um profundo significado ao sofrimento. O sofrimento não é a última palavra, mas saiba que o que dá valor a uma vida não é somente a dor, mesmo dignamente suportada, mas também a capacidade de transformar essa dor em amor e redenção. Lembre-se de oferecer a unção dos enfermos a seus parentes e amigos em estado de doença grave, ou já com a saúde abalada por causa da idade avançada. Vamos procurar dar assistência aos nossos irmãos doentes, movidos não apenas por simpatia humana, mas por uma autêntica caridade cristã.
Só assim nós poderemos ser bastante transparentes para levá-los a Cristo. Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.